Boa tarde, doutor Roberto. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Estou aqui mais uma vez com grande prazer de estar ocupando esse seu espaço. A gente sempre fala nos seus artigos, o artigo da quinta-feira, o artigo do domingo, mas hoje eu fiz questão de ler o artigo porque me chamou a atenção pelo título. 6/3 de 2020. E eu fui lá embaixo, na verdade esse artigo foi escrito lá atrás, 2016. Né? Eu queria que a gente começasse aqui esse nosso bate-papo, esses comentários. Naquele tempo, 4 anos atrás, o senhor já falava da preocupação em passar o Brasil a limpo. Na verdade, é uma responsabilidade muito grande que vai acontecer, com certeza, no domingo, que é quando eu vou, na verdade, abrir a cápsula do tempo, no sentido de que, há 4 anos atrás, por um exercício de futurologia, eu questionava como estaria o Brasil 4 anos depois. E eu me espanto como o tempo passa rápido. Para mim, isso fazia pouco tempo e já se completarão amanhã 4 anos. Então, eu não posso me antecipar na abertura da cápsula, que está, vamos dizer, juramentada de que será feita amanhã. Mas no domingo eu pretendo escrever a respeito do que qual é a minha visão. Muito difícil você fazer uma análise pessoal, não pode ser a minha análise. Eu comentava há poucos minutos sobre esse tema e, na verdade, as histórias são contadas de formas diversas. Depende de que lado você esteja. Não é verdade? Se você vai abordar a Revolução de 31 de março de 64, você ideologicamente à época pensava de uma determinada forma, você vai relatar ela pela sua versão. Se você relatar a Revolução de 64 por pessoas que à época perderam os espaços, vai relatar de forma diferente. Você vai ao Vietnã e assiste o testemunho vietnamita da Guerra do Vietnã, o Museu da Guerra do Vietnã, e é uma história que, na verdade, é a narrativa do povo vietnamita que venceu a guerra contra o americano. Se você for aos Estados Unidos e pesquisar o que aconteceu na Guerra do Vietnã, você vai ter uma outra versão. Uma versão completamente diferente. Completamente diferente. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande de fazer essa análise do que é que aconteceu com o Brasil passado 4 anos. Qual era meu objetivo no artigo de 4 anos atrás? É dizer que as expectativas eram muito grandes, eram muito fortes, mas eu não sabia que Brasil encontraria 4 anos depois. E aqui estou para amanhã fazer essa análise do que Brasil eu acho que nós encontramos. Eu até brinquei para escrever o artigo de domingo, eu deveria dizer as 2 versões, porque tivesse uma coluna, a minha coluna dividida ao meio, versão por um lado, versão pelo outro. Mas no fundo, não me antecipando, mas eu acho que nós avançamos muito em termos de Brasil. Nós estamos, um problema centenário de desmandos governamentais, mas verdades que aconteceram de 2016 para cá eram inimagináveis há tempos atrás. Eu não vou insistir, né, em saber o que é que tem dentro da cápsula do tempo, 4 anos atrás escrito essas impressões sobre a realidade do Brasil, que é que projetando para 2020, isso em 2016, é bom lembrar, mas no artigo de hoje o senhor fala explicitamente da Operação Lava Jato, suas reflexões em cima dessa operação que foi desencadeada e que havia uma expectativa muito grande de saber onde é que iria isso dar, né? É inegável, qualquer que seja seu lado, qualquer que seja a sua versão, de que aconteceram mudanças pós-Operação Lava Jato. E essa Operação Lava Jato, a nível nacional, ela desencadeou um processo de
busca de minimização, digamos, usando o termo, para que não é, na verdade, a extinção, mas a minimização do problema da corrupção no Brasil. Nós, de 2016, que é o traço que eu, à época, falava, para nós fazermos a análise, e essa análise pode ser feita por você aqui agora. Você não precisa ser Roberto que vai escrever domingo para domingo sobre o que é que ele acompanha. A população que está nos assistindo, ela também tem a sua capacidade de avaliação. O que é que cada um de nós achamos que aconteceu em termos de punição, em termos de avanço no sentido da melhoria de gestão, para a minimização dos problemas de corrupção no Brasil ao longo desses 4 anos. Eu acho que cada um vai fazer a sua análise, você pode fazer a sua análise. Você pode interpretar de um determinado foco. Agora, é inconteste que algumas coisas estão mudando. Sim, sem entrar no mérito da Lava Jato, mas eu poderia dizer que foi uma lição, é didático para o povo brasileiro, para as autoridades, que ninguém fica impune, né? E que há uma esperança de que ninguém fique impune, apesar da procrastinação da legislação penal, né? Mas e também é de que a gente pode ainda avançar ainda muito mais nesse processo. Hoje mesmo hoje teve mais uma fase dessa Operação Lava Jato que prendeu um ex-secretário nacional de Justiça do governo passado. Quer dizer, é a continuidade desse processo. Vamos dizer, é inquestionável que as mudanças estão acontecendo. É inquestionável que a Operação Lava Jato, ela desencadeou em todos os estados do país operações paralelas. Aqui na Paraíba nós tivemos operações pontuais que levaram a desdobramentos inimagináveis. Então eu acho que mesmo as pessoas que estejam contrárias a esse processo, elas inquestionavelmente terão que aceitar que o Brasil está mudando. O Brasil está num processo de mudança. Não é fácil mudar rapidamente. Não, é verdade. E ainda tem quem se sente atingido por essas operações, tem aquele interesse de também tentar descaracterizar todo o processo, né? De tentar negar. O Brasil foi um país formatado, constitucionalmente formatado, para que essas coisas não acontecessem. Vamos dizer, o processo jurídico nosso, como você há poucos minutos atrás falava, é muito lento. As prescrições acontecem, os fatos, vamos dizer, a própria imprensa, eu faço uma autoculpa no sentido de que a própria imprensa, ela minimiza o problema, vai esquecendo, botando na gaveta, os editoriais não mais atingem aquele tema e cai no esquecimento. E a população, não só brasileira, mas a população mundial é isso. O ser humano esquece. Então, o Brasil foi um país formatado para que os fatos negativos caíssem no esquecimento. A gente estava falando da cápsula do tempo, vamos dizer assim, que o senhor escreveu 4 anos atrás, dia 6 de março de 2016. Isso. E o senhor estava dizendo que tem lá algumas impressões, mas vamos saber que caminho a pessoa pode escolher nesse sentido. Quem vai contar esse tipo de história? É uma pergunta bastante pontual. Na verdade, eu escrevi, o Correio republicou hoje aquele artigo que foi publicado há 4 anos atrás. E eu distribuo esse nosso artigo para vários grupos, várias pessoas amigas, e recebo o retorno, que é que eles acham, qual é a opinião deles. Então, a coisa mais fantástica é exatamente a capacidade que você tem de analisar o contraditório. Eu tenho pelo menos 2 grandes grupos de pessoas que se reportaram ao meu artigo de hoje,
que é de 4 anos atrás, dizendo que é uma pena, não aconteceu nada, que poderia ter modificado o país, podia tal. E tem um outro grupo que se aplica no sentido de que o reconhecimento do quanto valioso foram as operações iniciadas há 4 anos atrás, até antes, mas que na verdade estão reportadas por mim há 4 anos atrás. Eu vou, na verdade, procurar, feito sempre procurei na minha vida, ouvir o contraditório, ouvir as pessoas que, na verdade, me merecem o respeito das suas opiniões, mas no fundo, no frigir dos ovos, vai terminar eu tendo que plagiar a capa do livro que escrevi ano passado, que é Como Penso. Então, quando você vai espremer lá no final, vai ter que sair como Roberto pensa tudo isso. Para não fugir, né? Eu não posso fugir de quem sou. Né? As pessoas que me conhecem sabem que eu sou assim, muito claro, muito transparente. Então, eu vou procurar fazer uma análise do que se passou no Brasil durante esses 4 últimos anos. Porém, o toque, vamos dizer, o tempero vai ser um pouco da cabeça de Roberto Cavalcante, não tem jeito. Está na sua rotina fazer isso, ouvir esses 2 grupos antagônicos para sentir a temperatura e se posicionar? Demais. Eu sou uma pessoa que a vida toda, já repeti isso aqui algumas vezes, eu sou uma pessoa que me alimento do contraditório. Eu acho que as pessoas que dizem amém a você, as pessoas elas não estão construindo a sua têmpera. Não está. Eu gosto de ser conflitado, ser dialogado, eu acho que as pessoas... porque tenha certeza, Hermes, de que o que você pensa, ele tem um percentual de acerto, mas tem um percentual de desacerto. Sim. Não é verdade? É verdade. Então, você, na hora que alguém faz o contraditório ao que você pensa, você vai ter que refletir e dizer, não, eu pensava desta forma, 100%, mas aquela pessoa está me trazendo uma parcela desses 100 que eu vou ter que tirar do meu pensamento e inserir do pensamento de alguém ou somatório de vários pensamentos para poder fazer uma correção de rumo, uma correção uma aferição de avaliação. Então, na vida, eu sempre busquei, em tudo que eu faço, atuar dessa forma. Eu sempre ouvi opiniões, sempre tive a participação de terceiras pessoas para fazer todas as coisas, quer seja um empreendimento, quer seja um artigo para ser publicado, eu faço, retoco, mostro a determinada pessoa, ela diz, não, Roberto, não vá por aqui não, você deve estar esquecendo esse outro lado aqui. Isso é enriquecedor. Então, na minha formação pessoal, na minha atuação pessoal, eu ouço muitas pessoas. Pesos e contrapesos, chegar a uma média ponderada, né? Na verdade, assim. As opiniões são muito importantes, porque as opiniões, você consegue capturar os neurônios diferentes dos seus. Seus neurônios são formatados, quer seja biologicamente, quer seja culturalmente, de uma determinada forma. Mas você, na hora que você se abastece com características de neurônios outros, você está enriquecendo seus neurônios. Com certeza. A gente está falando aqui de um tema bem interessante, que foi um artigo que ele escreveu há 4 anos e foi republicado hoje no jornal Correio da Paraíba, né, sobre, o título é esse, é numérico, 6/03/2020, porque se refere a um artigo escrito há 4 anos atrás, fazendo já uma projeção do que seria a Lava Jato hoje. Aí, a grande pergunta é, como Roberto Cavalcante vai se posicionar para contar essa história? Fundamentalmente, ouvindo, como sempre, o que é que vocês pensam. Eu utilizo determinadas pessoas que convivem e gravitam de forma direta e indireta em torno de mim para aferir aquilo que penso. Então, eu tenho certeza de que eu vou buscar aquele que é a coisa mais próxima do pensamento nacional, que é a realidade. Eu vou tentar passar, descrever, porque você na oportunidade tem um espaço muito limitado, descrever em poucas linhas o que é que o Brasil pensa
focado pelo que eu penso, do que aconteceu durante esses últimos 4 anos no tocante à moralidade pública brasileira. Fundamentalmente é o aspecto da moralidade pública brasileira. Sabendo que o Brasil convive numa democracia e sabendo que existem pessoas, entidades, setores que formatam uma barreira de proteção. Há poucos minutos atrás você relatava o assunto de Bahia e eu parabenizo, não o fato, eu lamento o fato, mas eu parabenizo até esses degraus que acontecem. Tem que ouvir a Câmara, tem que o governador ouvir, a Assembleia ouvir, o procurador do Estado dar uma opinião equilibrada, que é a opinião no sentido de que nenhuma decisão pode ser tomada sem antes serem ouvidos, na verdade, o conteúdo. Este é o brilho da democracia. Eu lamento que muitas vezes o conflito ideológico, hoje o mundo passa por um confronto, que é o confronto de quando mistura a ideologia, você destrói completamente as coisas. Recentemente eu estive no Vietnã e sou testemunha do que está acontecendo no Vietnã, em termos de, no momento em que, após a guerra do Vietnã, após um conflito entre um país milenar e um outro país mais jovem, que estava lá tentando, na verdade, impor a sua posição, a conflito vietnamitas americanos, você verifica que hoje, cortado o trauma da guerra, que é evidente, não tem como não ser, mas você encontra um Vietnã capitalista, um Vietnã na qual existem joint ventures com grandes empresas, grandes hotéis sendo lá instalados, indústrias, se não existe um fundo partidário capitalista, vamos dizer, comunista, existe uma essência, a bandeira vermelha está hasteada em todos os pontos para caracterizar que ali é um país comunista, não há nenhuma contra-evidência disso, é um fato contra. Porém, eles começaram a perceber que a intolerância ideológica poderia não permitir que ele avançasse da forma que a China está avançando. Então nós temos quem era o perigo do mundo, o exército vermelho que ia conquistar, matar e tal. Hoje nós convivemos e aprendemos muito com a China. E o mundo ocidental precisa fundamentalmente mergulhar no mundo asiático para poder buscar a riqueza cultural que o mundo asiático pode nos proporcionar. Houve historicamente, eu acho que é uma separação muito grande cultural, fruto de equívocos educacionais, mas eu acho que nós ocidentais temos muito, principalmente nós americanos, que somos mais jovens, como falou ocidentais, você envolve a Europa e tal, mas não, vamos considerar os países americanos como um todo, eles têm muito a aprenderem com os asiáticos, porque os asiáticos, qualquer história lá tem mais de 1000 anos. Com certeza. A gente tem um minutinho, aí eu queria saber do senhor o seguinte: se fosse escrever hoje e colocar numa nova cápsula daqui a 4 anos, como é que o senhor preveria aí para o Brasil de hoje, daqui a 4 anos? Primeiro faria a ressalva que fiz 4 anos atrás. Isso. De que gostaria de estar vivo para abri-la. Sim, com certeza. Né? Se eu estiver vivo para abri-la, eu acho que vai ser uma cápsula muito interessante. Eu acho que o Brasil tem tudo para poder, daqui a 4 anos, estar melhor do que hoje. Eu acho que é um gráfico matemático evolutivo. Quando eu digo matemático, é na economia, é no comportamento, é no posicionamento nacional. Eu acho que o Brasil, daqui a 4 anos, será um país melhor do que é hoje. Doutor Roberto, muito obrigado mais uma vez pela participação no Correio Debate. Deixa eu mandar só uma lembrança, aliás, 3 lembranças, referência à sua participação na coluna eletrônica aqui. Desembargador Rivaldo Cavalcante encontrou comigo também, disse que não perde uma coluna, o ex-deputado Fernando Melo e a procuradora do Estado, Mônica Nobre. Eu estou muito bem de leitores e de telespectadores. Com certeza. Uma honra para mim, uma grande honra. 3 grandes amigos. Obrigado mais uma vez. Quinta-feira de volta aqui. Amém. Vamos juntos.